E aí, meu povo, sabe onde a gente tá? A gente tá aqui na casa da Larissa. A Larissa é a segunda participante do projeto Emagrecer Sem Recomeçar. E nós viemos conhecer ela, a casa dela, entender um pouco mais sobre a rotina da Lari. Agora são, que horas são? Ó, 7h20 da noite. Nós viemos aqui no terceiro turno do dia, né, Michel? Opa, com certeza, vambora. Vamos embora pra cima, então agora a gente vai entrar aqui e vamos com a gente. Bora lá. Ui. Aí, bora. Ah. Chegamos. Olha aí, a Larissa. Essa aqui é a nossa segunda maravilhosa musa do nosso projeto. E assim como eu fiz com a Melissa, vamos sentar aqui, conhecer um pouco mais a Lari, quais são as motivações dela, as dificuldades, sua história também, né? Sim. Bom, eu quero conhecer a Larissa em detalhes agora. Lari, me conta primeiro qual que é a sua idade, o que você faz atualmente em relação a trabalho, estudos, e o que te motivou a aceitar esse projeto do Emagrecer Sem Recomeçar. Tá, Mari, meu nome é Larissa, eu tenho 23 anos, vou fazer 24 agora em abril. Olha. Sou casada, acho que dá pra... Casada, tá, Sim. gente? Deixando bem claro. Isso é um fator importante, porque como a gente tem, eu acho que 1 ano e 4 meses de casados, muitas coisas da minha vida mudaram justamente em razão do casamento, né? Que a vida mudou, enfim, né, até mudei de cidade, hora de Cuiabá, vim pra Várzea Grande, então assim, pra quem mora aqui sabe que isso muda bastante. Eu faço nutrição na UFMT, já tinha iniciado o curso um pouco antes, então tecnicamente eu deveria ter terminado, mas por algumas questões que aconteceram, e eu vou mencionar isso porque isso faz parte da história do meu ganho de peso e etc, Sim. eu acabei dando uma pausa na faculdade, mas voltei agora, graças a Deus e graças a... Olha aí, uma coisas futura organizando. nutricionista. Sim. E pra mim, aceitar... Ah, tá, também tem muitas ocupações na igreja, em geral, eu faço de tudo. Como a faculdade tem essa questão de ser integral, então a gente, assim, pra fazer dinheiro, a gente meio que vai se virando. E nesse dia se virando, eu já fiz doces, vendi brownie, vendi bolo, vendi geladinho. E já trabalhei também como social media. Então, assim, meio Várias que... coisas, palma da várias obra. coisas ao mesmo tempo. Tô começando agora a trabalhar com internet, mas ainda é algo que tá sendo estruturado. E tem muitos trabalhos na igreja também, né? Como a gente serve bastante lá. E o que me fez aceitar o projeto, né? Primeiramente, eu já estava em busca de uma forma de poder ser acompanhada, apesar de que a gente estuda nutrição, não é a mesma coisa. Algumas pessoas até olham e falam, nossa... Isso eu até queria perguntar pra você. Você mesmo que ainda não formou, você sente uma pressão, um estigma Nossa, demais. por ser uma futura profissional de saúde? Sim, nossa, demais. Assim, eu entrei na nutrição sabendo da importância que ela tem na vida das pessoas, né? E foi justamente porque em um dado momento da minha vida ela entrou e fez muita diferença pra mim, que foi na pandemia. Que eu tava assim muito angustiada, depressiva, todo mundo em casa e assim, até pode até parecer contraditório, porque geralmente foi o momento que o pessoal mais assim se afundou na comida, foi o momento que eu consegui achar uma alimentação mais saudável, fiz exercícios em casa, e isso foi assim transformador pra minha vida. Então, por saber a importância que tem na vida das pessoas, quando eu vi que na minha vida isso não estava ajustado, inevitavelmente a gente se sente pressionado, né? Não tem como, ainda mais aqueles estigmas até das pessoas da família, falam, nossa, nutricionista, vai estar assim. Então você sente esse peso na família também? Sim, nossa, demais. Eu acho que é até inevitável. Tem uma coisa geral, que eu não consigo né? controlar, mas a gente consegue controlar aquilo que a gente vai carregar pra dentro da gente, né? É verdade. E quando eu decidi entrar, na verdade eu vi a oportunidade, eu fui loucamente mandando mensagem pra você, porque eu já queria retomar um projeto, né, assim, de emagrecimento, de ajuste da minha saúde. Não é só sobre emagrecer, mas realmente sobre mudar minha alimentação, a minha relação com a comida, que tava ficando muito, assim, muito danificada mesmo, por muitas questões de ansiedade, etc, por coisas que eu passei. E quando eu vi a oportunidade, ainda mais sabendo que seria documentado,
eu achei assim, Ai, que legal. incrível. Imagina, vai ser uma coisa que vai transformar minha vida, mas vai ficar registrado. Então, assim, eu achei. Sim, que Eu achei não, uma você oportunidade cria um diferente. compromisso também público, Sim, né? nossa, Então, isso é legal. também. Isso também é um fato. Porque eu falei, agora não tem como, vai ter pessoas acompanhando. É verdade. Vai ter nutricionista acompanhando e eu ainda vou fazer o acompanhamento no meu Instagram. Então, assim, esses 6 meses tem que. Tem que dar certo, vai dar Vai dar certo. certo, vai dar certo. Vai dar E em certo. que momento você falou muito sobre questão de relação com a comida, Lari? Você sente que a sua relação com a comida, uma hora ela desandou e isso fez você ganhar peso? Sim, Em que momento aconteceu isso? sim. Então, tá, vamos lá. Eu já tinha uma relação com a comida, eu acho que normal até. Mas eu lembro que desde quando eu era ainda adolescente, no ensino médio, eu já ouvi essas falas sobre, você tá um pouco mais acima do peso. E sendo que agora, quando eu olho pra quem eu era com 15, eu terminei o ensino médio com 16 anos. Então, eu terminei bem novinha. cedo. Então, tinha 14 para 15 anos. Eu não estava acima do peso, não estava. Mas eu acho que é por ter dois tipos de corpo, às vezes, um pouco mais Um volumoso. quadril mais largo. Se eu vi as minhas amigas. E eu sei que isso é genética, é só olhar pra minha família. E eu vi as minhas amigas, né, um pouco mais assim, belíssimas, e eu já tinha isso comigo. Essa pressão. Eu acho que não é comigo, não começa com a gente, às vezes porque as pessoas já falam, né? Mas ainda assim, a minha relação com a comida ainda era saudável, digamos assim. Eu sinto que de fato desandou até eu de fato chegar num grau de obesidade e aumentar bem mais o meu peso, que foi acho que em meados de 2024. Eu tava noiva do Daniel já, do meu marido agora, e eu sofri 2 perdas no mesmo ano. De familiares que Nossa. realmente eram muito próximos. Eu acho que foi em março, mais ou menos, eu perdi um primo. E em agosto, um mês antes do meu casamento, eu perdi meu pai. Nossa. E aí foi uma questão e nisso a gente estava organizando o casamento. Então, você imagina como é que foi. A gente começou a namorar em 2024, não, pera, 2023 em agosto, a gente ia casar em novembro de 2024, perdão. Uhum. E aí, um pouco antes de eu ficar noiva, ainda eu tive essa perca desse meu primo, foi uma coisa repentina, e que por ser uma pessoa que era muito próxima, eu já senti que me abalou ali, inevitavelmente. Uhum. E um pouco mais à frente, junto com a loucura do casamento, organizando com pouco tempo, e ainda fazendo muitas coisas na faculdade, eu já estava até mesmo tratando em quesitos de fazendo terapia e etc. Eu comecei a fazer terapia nesse período, porque eu senti que eu precisava também. Tive muito apoio, tanto do meu noivo quanto também da minha família, para eu começar a fazer esse tipo de atendimento. E aí veio a calhar, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo ali, né? Eu perdi esse primo, que era muito importante pra gente, e a família sempre foi muito unida. E no mesmo ano, acho que. Agora eu tô lembrando do mês, mas eu acho que foi em agosto. Setembro. Não, foi em setembro. Em setembro eu perdi o meu pai. E isso era 36 dias antes do meu casamento. Então, assim, ele ficou internado. Foi no Júlio Miller, inclusive. Ele ficou internado em outros lugares, mas o final, assim, dos últimos dias foi no Júlio Miller. Então, foram dias que, inclusive, eu não voltei para a faculdade porque foi uma volta de férias da faculdade, justamente no período que ele ficou internado. E aí eu fiquei com ele, era um período que, assim, a gente quer aproveitar tudo, né? Assim, ali ajudando ele. Também depois. E aí eu fiquei vários dias com ele no hospital também. Nos últimos dias antes de ele ir pra UTI, é quando a gente não consegue mais estar com um acompanhante, eu estive lá também. E aí quando ele veio a falecer, isso, como eu falei, foi 34 dias antes do meu casamento, 36 por aí. Então eu senti que tudo isso foi acarretando. Não necessariamente eu engordei naquele momento. Sim, até uma coisa que eu falo, ninguém engorda da noite pro dia. Sim, é verdade. A gente vai engordando aos poucos, é um processo, né? E aí pra voltar depois que é o problema. E eu senti que nesse período, inclusive, como tinha essa questão de me casar, eu, inclusive até tomei um remédio maluco não perdi peso, provavelmente eu só desinchei, só perdi água, também meio que não tava comendo, até em questão do luto não tava comendo direito, mas era assim, foram decisões até impensadas, sabe, era só querendo chegar no casamento e cabendo no vestido, entre aspas, porque querendo ou não, é um momento que a gente nunca mais vai esquecer. E aí, depois que o casamento passou em novembro, foi quando eu senti tudo de fato, né? Que foram os meus primeiros meses do meu casamento. E aí, a gente também teve muitas questões com a nossa casa, enfim, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. E aí, eu acho que foi bem o período depois que eu me casei que eu comecei a sentir os pesos de fato. Eu comecei a comer bastante e tudo que eu sentia,
eu acabava descontando comida, especialmente em doce. Então, assim, É algo foi muito ficando comum, né? Eu vejo muito esse padrão. Principalmente descontar em doce e principalmente à noite. sim, Que é onde a Jesus. gente já tá com a carga muito elevada de estresse. E é como se estourasse. Fala Sim. assim, nossa, eu preciso descarregar nisso. E é como se fosse o que tá mais fácil, o que tá mais disponível Sim. para você descontar. É realmente o doce, aquela dopamina rápida, aquele pico assim. E logo depois vem aquela culpa, né? Sim, todas as E você sente que, na sua opinião, o casamento ajuda a engordar ou não? eu acho que ajuda se dependendo das circunstâncias, mas também ele pode muito bem ser um motor para que a gente possa se melhorar junto. Ao menos eu percebi isso muito. O Daniel também ganhou peso. Oh. Eu faço que é porque, de fato, agora ele tá comendo muito bem, né? Porque eu faço a comida pra ele, né? Eu faço uma comida muito boa. Eu sempre ressalto isso, mas eu acho que também por questões de que a vida muda. A gente acaba tendo. A gente casou muito novo também, né? A gente Sim, casou, eu sim. tinha 22. Ele é um pouco mais novo, ele tinha 21, se não me engano, 20. Não tô lembrada agora, mas a gente casou novo. Então eu acho que iniciar essa nova vida com mais pressões, com mais responsabilidades, com tudo acontecendo, Sim. pode acabar acarretando isso. Mas eu também acredito, e já me vivenciei isso com ele, de que a gente tem esse poder, que talvez as pessoas que estão solteiras não consigam ter, que é de que um tá puxando o outro pra mais Sim, perto, isso pra é mais, verdade. pra correr um pouco mais. E isso é Eu muito bom. perguntei isso porque muitas pessoas já automaticamente falam, casar engorda. Casar Sim. engorda. E eu também vejo que, é igual você falou, depende das circunstâncias, depende da sintonia que esse casal Sim. tá, do momento, dos hábitos. Sim. E o seu marido tá te apoiando nesse projeto. Sim, com certeza. Ele vê, eu acho que ele vê até mesmo eu reclamando, né, de como é que o ganho de peso faz muitas consequências na minha energia mesmo, sabe? Assim, de O ficar que, mais que você cansada, sente mais hoje em muito dia? cansaço. Assim, a gente se cansa com uma coisa que é muito. Que para as pessoas que talvez estão em um peso mais, digamos assim, normal, né? Uhum. Que não se cansariam normalmente, mas pra mim é um cansaço. E também tem aquela questão estética, inevitavelmente, né? A relação com a comida também. Então ele me apoia completamente nisso. Ele sabe tudo que aconteceu pra eu chegar até aqui também. Ele tava nesse processo todo e deu todo apoio Que pra gente ótimo, isso começar. fez toda a diferença. Sim, Porque no consultório eu também vejo muito um outro lado, de que muitas vezes um parceiro que não apoia, não facilita, sim. e a mulher tá tentando, ela tá se doando demais. E às vezes era só uma palavra de motivação, às vezes era só facilitar. Por exemplo, ao invés de pedir comida hoje, por que você não me ajuda a ir no mercado? Por que você não me ajuda a preparar as refeições da semana? Ou porque você só não atrapalha, né? Tipo, tem umas Só coisas. não atrapalhar já é muita coisa. É muito ajuda quem não atrapalha. E eu percebo muito isso, que parece que, eu não sei se é um egoísmo, eu não sei explicar mesmo, mas tem alguns homens que simplesmente não apoiam a mulher de querer se ver melhor, querer ter uma autoestima melhor, porque igual você falou, questões muito além da estética, questões básicas. Na conversa que eu tive com a Melissa mesmo, foi muito legal ela ver, ela falando assim, cara, eu quero agachar melhor, eu quero conseguir amarrar meu sapato, Sim. sentada. E são coisas que, pra mim, por exemplo, que eu só fui começar a ter um olhar mais cuidadoso depois que eu comecei a atender. Porque eu nunca passei por isso. Nunca foi um problema pra mim achar uma roupa. Nunca foi problema pra mim sentar, agachar, levantar, fazer um agachamento, subir uma escada. E aí, cada vez mais ouvindo os relatos, tipo assim, Mariana, eu só quero subir uma escada sem cansar. Então, as motivações vão muito além do número, né? Na balança, de um número mais. São coisas do dia a dia que a gente sente que precisa melhorar. Então, isso que é muito legal, você ter já essas motivações, porque se a gente só busca números, quando chega lá, você vai e volta exatamente para onde você estava. Várias vezes, inclusive. Então, o efeito sanfona é uma realidade para você. Sim, já aconteceu, assim, de às vezes eu ter perdido. Não foi assim uma perca de peso tão expressiva, mas assim, 4, 5 quilos, depois volta de novo. Então, isso já aconteceu várias vezes. Ou que eu talvez estava um pouco mais desinchada e depois inchei, que nem baiacu de novo. E você tem uma meta lá em mente? Por exemplo, assim, nossa, eu gostava mais ou menos quando eu tava nesse peso aqui. Olha, atualmente eu estou na faixa dos. Posso falar? Sim, sim. Viu? Depois a gente confirma na consulta, mas pode porque falar. eu fiz uma pesagem em farmácia, né? Ah, Sei não, que tá é ótimo. fidedigna. Mas tem um tempo já na casa dos 90, Aham. 93 por aí.
e pela minha idade e altura, né, não é o adequado. Então, assim, eu lembro de quando eu estava com 70, que eu já estava bem é claro que ainda não era, assim, o perfeito modo, mas eu lembro de que eu conseguia fazer mais coisas do que eu consigo fazer hoje. A disposição era maior, aí até mesmo em questões de roupa, eu perdi muita roupa por causa disso. Assim, ainda até é uma coisa que eu ainda mantenho, mas que me lembra Com uma disso. esperança de voltar, Uma né? expectativa de talvez voltar, mas às vezes faz até Certo. mal pra gente. Mas eu acho que os 70 é um lugar, assim, feliz que eu ficaria, sabe. Não sei se é Certo. possível em 6 meses, Sim, mas é mas uma vamos caminhar sim, próximo disso, em então. direção a isso. Então, Lari, olha, eu consegui entender bem a sua realidade. No próximo episódio, a gente vai mostrar a geladeira dela, a cozinha dela. Ela já falou que ela cozinha bem. Ela falou que ela sabe fazer doce também. Eu quero entender como que é essa rotina aqui, né? Como que são esses preparos aí. E então você está pronta para iniciar o desafio? Sim. Um desafio não, nem gosto de falar desafio, é um projeto mesmo, para transformar, para não recomeçar, exatamente por isso que é o nome. Então vamos lá conhecer essa cozinha? Sim. Antes eu quero que você peça pro pessoal se inscrever aqui no canal. Gente, se inscreve no canal, por favor. Vamos acompanhar essa Acompanha essa jornada que vai ser incrível. O projeto todo é incrível. E ter vocês aqui também, eu creio que vai ser de proveito para todo mundo, né? Isso aí. Se inscreva no canal e venha pro próximo episódio.